Olá, queridos cursistas. Sejam bem-vindos a mais uma disciplina do curso técnico em alimentação escolar. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje vamos dar início à disciplina Organização e Operação de Cozinhas Escolares. Peço que estejam com papel e caneta em mãos para que, se surgirem dúvidas, vocês possam anotar e postar as mesmas em nossos fóruns Tira Dúvidas. Vamos lá? Como vocês já viram em outras disciplinas ao longo do curso, ter uma alimentação saudável é essencial para manter o corpo em boas condições que permitam a realização de todas as atividades do dia a dia. Além disso, ela fornece os nutrientes que precisamos nas quantidades certas, diminuindo assim as chances de desenvolvermos doenças como hipertensão arterial, diabetes, obesidade, doenças do coração e até o câncer. Os alimentos, quando são ingeridos, são digeridos ou quebrados pelo organismo em partes menores para serem usados na formação e na manutenção do corpo, na regulação dos processos orgânicos e no fornecimento de energia. Essas partes menores são chamadas de nutrientes e eles são absorvidos pelo corpo humano para nutri-lo. Eles são divididos em dois grupos. Um é composto pelos carboidratos, proteínas e gorduras. Esse grupo é responsável pela maior parte da nossa alimentação e tem como papel o fornecimento de energia, de substâncias essenciais para o crescimento e manutenção do corpo e suas funções. Por exemplo, as proteínas são responsáveis pela formação do músculo do nosso corpo e também são essenciais porque fazem parte da formação do nosso sangue. O outro grupo é composto pelas vitaminas e pelos minerais. Esses nutrientes são necessários em menor quantidade, mas que também possuem funções indispensáveis para a saúde do corpo. O cálcio, por exemplo, é um mineral responsável pela composição de nossos ossos e dentes. Então, se não comermos alimentos ricos em cálcio, podemos desenvolver doenças como osteoporose, por exemplo. Já as vitaminas são várias. A vitamina A, por exemplo, é necessária para que nossa visão funcione bem e também protege a pele. Cada uma tem uma função indispensável no nosso corpo. E agora pensem bem, qual destes dois grupos de nutrientes é mais importante? Então, agora sabemos que um é tão dispensável quanto o outro. E para termos um corpo saudável, precisamos dos dois. A diferença está na quantidade. É que precisamos de uma maior quantidade do grupo dos carboidratos, proteínas e gorduras e uma quantidade menor do grupo das vitaminas e minerais. Vejam o slide 3. Em cada fase da vida, a alimentação tem sua função e necessidade específica. Até os 6 meses de idade, a criança deve receber um único alimento, o leite materno. É ele que vai fornecer todos os nutrientes e toda a defesa de que o bebê necessita neste momento. Então, a Organização Mundial de Saúde recomenda o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, ou seja, a criança até o 6º mês não precisa de mais nada a não ser o leite da mãe. Não precisa nem de água ou chá. A partir dos 6 meses, a criança precisa receber novos alimentos que são preparados especialmente para ela. Aí já se pode adicionar frutas, verduras, arroz, feijão e carne, sempre amassadas ou desfiadas e bem cozidas. À medida que vai crescendo, a criança passa a consumir os mesmos alimentos que as outras pessoas da família consomem, mas em menor quantidade. Quando entra na fase da adolescência, os cuidados devem permanecer, já que essa é uma fase onde há um grande desenvolvimento. É essencial que desde cedo a criança tenha uma alimentação saudável, pois é na infância que se criam os hábitos alimentares que vão se enraizando e permanecendo por toda a vida. A família e a escola devem ficar atentas a isso e oferecer um ambiente que estimule a criança a ter hábitos saudáveis. É claro que com o passar do tempo, a pessoa vai desenvolvendo suas preferências e gostos, mas sua cultura e muito dos hábitos estimulados na infância vão permanecer. Na fase adulta, os bons hábitos alimentares devem continuar para evitar aquelas doenças que já falamos nas outras disciplinas, como obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, entre outras.
Os idosos precisam de atenção especial no que se refere à alimentação, porque nessa fase da vida ocorrem muitas mudanças no corpo que podem mudar seu hábito alimentar. Alguns exemplos são a dificuldade de mastigação devido à falta de dentição e a saliva que diminui bastante, deixando a boca bastante seca. Com todas essas considerações, percebemos que a alimentação saudável é muito importante em todas as fases da vida. Nunca é tarde para mudar os hábitos alimentares saudáveis e colocar essa alimentação em prática. Essa melhora pode ser uma forma de prevenir o surgimento de doenças sérias e comuns que levam milhares de pessoas à morte pelo mundo todo. E quais são essas doenças mesmo? Vamos ver no slide 4. Vamos começar por um grupo de doenças bastante comuns. Você já deve ter conhecido alguém que tenha problemas no coração, certo? É bastante provável que essa pessoa tenha o que nós chamamos de doença cardiovascular. Mas qual a relação dessas doenças com a alimentação? Bom, as doenças cardiovasculares mais comuns na população são as que estão relacionadas com o acúmulo de gordura nos vasos sanguíneos, que são responsáveis por levar o sangue do coração para o corpo e do corpo para o coração. À medida que aumenta a gordura nesses vasos, diminui o espaço por onde o sangue pode passar e ele não consegue chegar a algumas partes do coração. Dessa forma, o coração não consegue funcionar normalmente, porque precisa receber oxigênio e quem leva o oxigênio até o coração é o sangue. Então, se o sangue não chega a certas partes, o coração não tem como se nutrir e não consegue desempenhar suas atividades. Quando isso acontece, a pessoa acaba tendo o que chamamos de infarto, que pode levar à morte em poucos minutos. Muitos fatores estão relacionados com o aparecimento dessas doenças. As pessoas que têm hipertensão, diabetes, obesidade e as que são fumantes têm muito mais chances de desenvolver um problema do coração. A alimentação pode colaborar para a melhora de todas essas doenças e, o mais importante, pode até evitar que elas apareçam. Por isso é preciso ter muito cuidado com o que se come, tendo sempre uma alimentação mais saudável. Como já vimos, a hipertensão arterial sistêmica é um dos fatores que contribuem para o aparecimento de doenças cardiovasculares. Ela também é popularmente conhecida como pressão alta. E para entendê-la melhor, vamos começar falando da pressão arterial. Você deve saber que o coração bombeia o sangue para os órgãos do corpo por meio das artérias, que são vasos sanguíneos. Quando esse sangue é bombeado, empurra e pressiona a parede dos vasos sanguíneos, e isso gera uma tensão na parede desses vasos. Essa tensão é a pressão arterial e quando a pressão é muito alta, geralmente acima de 14/9, tem-se a hipertensão desses vasos. Mas como a hipertensão arterial sistêmica se manifesta? Os seus sintomas podem ser dores de cabeça, tontura e palpitações. Mas na maioria das vezes a hipertensão não traz nenhum sintoma, o que faz com que ela seja chamada de doença silenciosa. Por isso é essencial que você esteja atento aos valores da sua pressão arterial. Vários fatores podem influenciar o surgimento dessa doença. Dentre elas está o consumo de bebidas alcoólicas, o ato de fumar, a falta de atividade física, a obesidade, a história familiar, se houver casos de hipertensão na família, existe mais chance dessa pessoa também ter essa doença. E o consumo excessivo de sal. O consumo de sal merece atenção especial porque eleva valores da pressão arterial muito rapidamente. Por isso, é essencial que o consumo desse alimento seja feito de forma adequada. O nome químico de sal é sódio, e esse sódio que provoca aumento da pressão. O sódio está presente em muitos alimentos. Aqui estão alguns exemplos de alimentos que têm muito sódio na sua composição. São eles miojo, salgadinhos ou chips, mortadela ou salame, salsicha, tempero pronto como sazon, caldo quinó e maggi, frango empanado e alguns adoçantes à base de ciclamato de sódio e sacarina sódica. Vamos falar agora sobre o diabetes. Slide 7.
Essa é uma doença causada pela falta ou deficiência da ação da insulina, que ajuda no transporte da glicose ou açúcar que está no sangue até as células do corpo, onde ela será utilizada como fonte de energia. Quando acontece algum problema na produção ou na ação da insulina, a glicose não consegue entrar na célula onde ela é essencial. Então ela passa a se acumular no sangue, levando ao diabetes, que é o açúcar ou glicose alta no sangue. Isso pode prejudicar o funcionamento dos rins, do coração, olhos e dos pés, devido à circulação do sangue que fica difícil. Para prevenir o desenvolvimento do diabetes, é necessária a adoção de uma alimentação saudável e prática regular de atividade física. Você pode procurar uma unidade de saúde ou do seu bairro ou região e medir sua glicemia, que é o nível de glicose no sangue. E como já estudamos, a glicose é um tipo de carboidrato encontrado em açúcares em geral, pães, massas como macarrão e arroz, tubérculos como mandioca, batata e inhame, e ela fornece energia para o nosso cérebro e músculo. Mas se consumida em exagero, pode provocar alguns problemas de saúde, como a obesidade. Uma vez com obesidade, as chances de acontecer outros problemas de saúde na pessoa aumentam ainda mais. A obesidade não é reconhecida pela maioria das pessoas como uma doença, mas ela é sim uma doença e que atinge milhares de pessoas no mundo. Ela pode ser causada por vários motivos e um deles é a alimentação. Slide 8. A obesidade é o acúmulo de gorduras no corpo, que pode ser causado pela ingestão excessiva de alimentos, ou seja, o acúmulo se dá quando ingerimos mais alimentos ou energia do que gastamos. Daí o acúmulo se dá no organismo. Essa doença compromete a saúde do indivíduo e pode provocar várias outras doenças, dentre elas as do coração e vasos sanguíneos, a hipertensão arterial, diabetes e outras mais. Para isso, as orientações são basicamente as mesmas: ter uma alimentação saudável e praticar atividade física. Bom, até agora nós falamos de doenças e alimentação nas diferentes fases da vida. Mas e a alimentação saudável na escola? Ela está ligada a tudo que estudamos até aqui. A intenção é fazer você refletir sobre de onde vêm os problemas relacionados à alimentação, que muitas vezes atingem os membros da própria comunidade escolar. A escola é um ambiente ideal para que as crianças e adolescentes convivam com a alimentação saudável e percebam a importância disso em suas vidas. Todos os sujeitos da comunidade escolar podem e devem colaborar para a promoção da alimentação saudável. Sua participação no curso é a concretização de mais um esforço para fazer do seu local de trabalho uma escola melhor. E como você é o responsável pelo preparo dos alimentos que são distribuídos na escola, é importante que utilize essa função a favor das pessoas que fazem parte dela, pois afinal é dele que retiramos a energia da qual precisamos na forma de caloria. A necessidade de energia que uma pessoa precisa varia de acordo com a idade, com o sexo, o tipo de trabalho que a pessoa exerce, o nível de atividade física, o peso, a altura, entre outros. É possível entendermos que cada pessoa precisa de uma quantidade específica de energia ou calorias. Vamos ver algumas comparações no slide 9. Imagine dois homens de mesma idade, mesmo peso e mesma altura, mas que tenham trabalhos diferentes. Digamos que Pedro é um trabalhador rural que tem sua própria terra e cuida de várias tarefas, como arar a terra, plantar e colher hortaliças, carregar os sacos de semente e ração para seus animais, entre outras coisas. Agora vamos imaginar o João. Ele é um trabalhador da cidade, passa o dia inteiro escrevendo documentos no computador, ou seja, ele fica muito tempo sentado, mexendo apenas com as mãos. Quem precisa de mais energia para fazer suas atividades, Pedro ou João? Pedro e João têm o mesmo peso e a mesma altura e fazem atividades diferentes. Então podemos concluir que Pedro, o trabalhador rural, precisa de mais energia do que João, que trabalha na cidade.
Isso acontece porque Pedro gasta uma quantidade maior de energia, já que suas atividades exigem mais força física. Mas devemos lembrar que nesses exemplos as pessoas têm o mesmo peso, a mesma idade e a mesma altura. Se fossem diferentes, não seria possível fazer uma comparação de maneira tão simples. Seria necessário um profissional nutricionista fazer os cálculos para descobrir as necessidades energéticas de cada uma pessoa. Mas será que a alimentação tem somente a função de atender à nossa necessidade de nutrientes? Claro que não. Ela nos traz momentos de felicidade, prazer, permite a valorização da nossa cultura. Nós também comemos para conviver em sociedade e ter boas relações com as pessoas. Isso pode ser observado quando participamos de uma reunião em família. O alimento é o centro da reunião. Só que nos últimos anos, o Brasil vem passando por mudanças nos hábitos alimentares. Os refrigerantes, salgadinhos, hambúrgueres são um exemplo claro dessa nova realidade. Chegaram ao país e a população passou a consumi-los cada vez mais, sem pensar na qualidade desses alimentos. A partir dos anos 90, a preocupação com a qualidade de vida e com a alimentação saudável tornou-se mais evidente. Mas, mesmo assim, o consumo desses alimentos industrializados ainda é muito grande. Isso faz com que alguns alimentos que antes eram comuns no nosso dia a dia não estejam sendo mais consumidos. Na maioria das vezes, há um aumento no consumo de alimentos ricos em açúcares e gorduras e uma diminuição no consumo de frutas, legumes e verduras. Estudos populacionais recentes têm demonstrado que a desnutrição infantil no Brasil diminuiu nos últimos 30 anos, mas em contrapartida, a pesquisa de orçamentos familiares de 2008 e 2009, realizada pelo IBGE, detectou um aumento importante na proporção de crianças com excesso de peso no país. Esses dados mostram que a prevalência de excesso de peso, nos dois sexos. Mas não são só as crianças e adolescentes que estão ficando mais gordinhos, não. A pesquisa mostrou que o excesso de peso também aumentou na população adulta. Por isso, a obesidade está sendo considerada atualmente um importante problema de saúde pública no Brasil. Você, como profissional da educação e responsável pelo preparo dos alimentos na escola, pode contribuir incentivando o consumo saudável, trazendo para o dia a dia dos estudantes justificativas para que eles se alimentem bem. Destaque a importância da alimentação variada e de qualidade. Deixe claro que se alimentar bem não é comer excessivamente. Mostre que tanto a falta quanto o excesso de alimentos trazem problemas à saúde. O consumo pode ser equilibrado e a escolha de alimentos é uma etapa essencial. Conscientize-os, colabore para que eles tenham um olhar mais crítico em relação à alimentação e a optarem por comidas mais saudáveis. Em geral, os estudantes que consomem com mais frequência a merenda escolar são aqueles que apresentam menor peso, os que moram em regiões menos desenvolvidas ou aqueles que vêm de famílias com menor poder aquisitivo. Para estes, a alimentação escolar tem como função principal de substituir uma das refeições do dia e para os mais carentes pode até ser a única refeição. Agora vamos mudar um pouco de assunto e vamos falar sobre contaminação alimentar. Como um bom profissional da alimentação, o técnico em alimentação escolar é responsável pela produção dos alimentos e também é responsável pela segurança desses alimentos, garantindo assim a saúde dos alunos, professores e demais funcionários que se alimentam na escola. Quando falamos em alimento seguro, estamos nos referindo também à higiene desse alimento. Ou seja, nos referimos a um alimento livre de contaminação, capaz de provocar doenças às pessoas que consumirem esse alimento. Aí você deve estar pensando, mas que doenças são essas? Seriam diabetes, a hipertensão ou a obesidade? Agora não, essas doenças podem ser decorrentes da alimentação, mas não são provocadas por alimentos contaminados ou estragados. Agora vamos falar de uma outra categoria de doenças, que são aquelas que são transmitidas por alimentos, como intoxicações, infecções, toxinfecção alimentar e intoxicações químicas. Mas antes de exemplificar ou tratar desse tipo de doença, vamos entender como o consumo de um alimento pode provocá-las.
Vamos lá. O preparo dos alimentos deve garantir que eles não ofereçam riscos à saúde. O perigo alimentar é tudo aquilo que pode causar algum mal à saúde. No caso dos alimentos, os perigos podem ser biológicos, que são os micro-organismos e micróbios. Eles são seres vivos, assim como os homens, os animais e os vegetais. Mas eles são tão pequenos que não podem ser vistos a olho nu. São considerados micro-organismos as bactérias, os fungos e os vírus. Os micróbios se multiplicam muito rapidamente. Em questão de minutos, podem dobrar a sua quantidade. Algumas bactérias e fungos fazem bem à saúde e são até utilizados na indústria para a produção de alimentos, como iogurtes, queijo, vinagre e fermento de pão. Alguns são essenciais à vida, como as bactérias responsáveis pela digestão dos alimentos no nosso intestino. Mas outros tipos de micro-organismos podem ser perigosos e capazes de fazer mal à saúde. Algumas vezes o cheiro ruim da carne estragada, do ovo podre e do feijão azedo são sinais de contaminação desses alimentos por bactérias. Aquele bolor com aparência esbranquiçada ou esverdeada que se forma sobre o pão, nas geleias e nas cascas das frutas quando ficam guardados de maneira errada por muito tempo, indica que esses alimentos estão contaminados por fungos. Nesses casos, o alimento fica com cheiro ou aparência ruim de estragado. As pessoas geralmente não consomem esses alimentos assim. Mas muitas vezes o alimento pode estar contaminado por algum micro-organismo e não apresentar nenhuma aparência de estragado. A pessoa não percebe e come o micro-organismo, que acaba causando sérias complicações, como diarreia, vômito, febre, mal-estar, calafrios, cólicas e dores na barriga. Muitas pessoas chegam a ir para o hospital e, dependendo do caso, podem até chegar à morte. Os micro-organismos responsáveis por isso, por causar doenças nas pessoas, são chamados de patogênicos. Os micróbios podem ser encontrados em todos os lugares. Estão no ar, na água, na terra e até no nosso corpo, como mãos, pés, embaixo das unhas, nariz, cabelos, olhos e até na barba. Para viverem e se multiplicarem, os micro-organismos precisam de água e de alimentos, que podem ser restos de comidas na temperatura ambiente, por exemplo, além do preparo e temperatura ideal, nem muito quente, como a fervura, e nem muito fria, como o congelamento, para se multiplicarem. A maioria das bactérias patogênicas que contaminam os alimentos multiplicam-se com maior facilidade em temperaturas entre 5 a 60 graus. Isso quer dizer que a temperatura ambiente e as temperaturas de alimentos frios ou mornos são ideais para que eles se reproduzam. Por exemplo, a geladeira tem uma temperatura média de 7 graus. Um forno desligado e uma mesa ficam em temperatura ambiente de 30 graus. O corpo humano tem uma temperatura média de 37 graus e a água fervendo tem temperatura de 100 graus e o congelador de 0 grau. Os micro-organismos não possuem pernas, eles precisam de algum transporte para ir de um lugar para o outro. Podem ser transportados pelas embalagens de alimentos, matérias-primas, utensílios e equipamentos sujos, mas o homem é o principal meio de transporte dos micro-organismos até o alimento. Isso acontece porque quando não se tem bons hábitos de higiene, seja com cuidados pessoais, do ambiente ou do próprio alimento. Outros transmissores de contaminação são os animais e insetos, chamados de pragas por causa dos malefícios que causam ao homem. São os ratos, moscas, baratas, formigas, coelhos, morcegos, pombos, entre outros. Ao contrário dos micróbios, os parasitas, que também podem contaminar os alimentos, não têm vida própria, ou seja, dependem de um hospedeiro, que pode ser o próprio homem ou outro animal, para sobreviverem, reproduzir e até se multiplicar. São exemplos de parasitas os protozoários, como giardia e ameba, e os vermes, como lombriga e solitária. Os vermes, quando fora do corpo do homem, apresentam-se na forma de ovos bastante resistentes e capazes de sobreviver a inúmeras variações de clima e temperatura no ambiente. Ou seja, eles se desenvolvem e se multiplicam no corpo do homem, na maioria das vezes no intestino. E fora do corpo, eles ficam em forma de ovos bem resistentes e podem contaminar alimentos que outro homem poderá consumir, formando assim um ciclo.
A contaminação dos alimentos se dá pela falta de higiene, pois os parasitas, de um modo geral, vêm das fezes deixadas em locais inadequados, como na terra, no mato, pasto, chiqueiro, próximo a plantações, reservatórios de água, entre outros. Sendo assim, uma pessoa terá lombriga, por exemplo, quando ingerir juntamente com o alimento o ovo desse verme, que por sua vez irá chegar ao intestino e desenvolver-se e virar um verme adulto. Suponhamos que um rapaz que estivesse infestado por lombrigas tenha defecado no chão próximo a uma horta. Os ovos da lombriga estavam presentes em suas fezes e foram levados pela água até onde estavam as alfaces. A dona da horta foi colher as alfaces para fazer a salada do almoço, mas nem se preocupou em lavá-las e higienizá-las adequadamente. E os minúsculos ovos foram parar no prato das crianças que comiam a salada com muito prazer. Já podemos imaginar o resultado, né? Muito provavelmente as crianças tiveram lombriga. No caso da solitária ou da tênia, a contaminação irá acontecer de maneira um pouco diferente. O indivíduo precisa comer a carne do porco ou do boi mal passada e contaminada com o cisticerco, conhecido popularmente como canjiquinha. Esse é o resultado da ingestão do ovo de solitária pelo boi ou porco. No corpo desses animais, o ovo vira uma larva que se aloja no músculo, ou seja, na carne que nós comemos. Então, quando alguém come a carne mal passada, contaminada com a canjiquinha, essa larva vai para o intestino do homem, se fixa lá e se transforma em um verme adulto que se alimenta de tudo aquilo que a pessoa ingere. E a pessoa então se torna fraca e doente aos poucos. Por isso, tomem muito cuidado com a carne que vocês comem e fiquem atentos à presença dessas canjiquinhas. Essas carnes não devem ser consumidas. Procure sempre passar bem a carne antes de servi-la. Os protozoários como Giardia e a ameba também são contaminantes de alimentos que merecem atenção. Esses parasitas vivem no intestino humano e por isso a maneira de contaminação é semelhante às que vimos anteriormente. Pelo contato indevido com fezes humanas, adubo ou água contaminadas, ou pela falta de higiene do manipulador de alimentos. Agora vamos falar um pouco sobre outro tipo de contaminação, a contaminação por substâncias químicas, ou seja, perigos químicos. Esse tipo de contaminação ocorre desde a produção do alimento até a mesa em que o produto será consumido. O efeito da contaminação química pode aparecer em longo prazo, como é no caso das substâncias capazes de provocar câncer e dos metais pesados que têm efeito cumulativo no corpo, ou seja, a carga de contaminação vai aumentando à medida que o indivíduo ingere alimentos contaminados com essas substâncias. Os efeitos em curto prazo que esses contaminantes podem provocar são alergias, por exemplo. São numerosos os tipos de contaminantes químicos de alimentos. No entanto, falaremos aqui dos resíduos de material de limpeza e dos resíduos de agrotóxicos ou pesticidas. Os resíduos de materiais de limpeza, sobras de desinfetantes, por exemplo, podem ficar nos equipamentos e nos utensílios da cozinha quando não são enxaguados adequadamente e, consequentemente, podem ser transferidos para o alimento. Mesmo que pareça pequeno, esses resíduos são tóxicos e, portanto, o melhor a se fazer é estar bem atento à utilização dos produtos de limpeza, seguindo sempre a recomendação sugerida na embalagem. Os agrotóxicos, também chamados de pesticidas, são usados na agricultura para proteger as plantações da ação de pragas e aumentar o rendimento da colheita e deixar as frutas, verduras e legumes com aparência mais bonita. Só que nem todos os pesticidas são seguros para uso em alimentos, e mesmo aqueles que são, podem deixar resíduos que são perigosos em altas concentrações. As principais condições e doenças provocadas pela contaminação por metais pesados são dores de cabeça, osteoporose, que é o enfraquecimento dos ossos, insônia ou dificuldade de dormir, irritabilidade, infertilidade, depressão, perda de memória, fadiga ou cansaço, dores nos músculos e articulações. E esses materiais levam de 20 a 30 anos para serem eliminados do nosso organismo.
Existem também a contaminação física ou perigos físicos, que são os materiais estranhos encontrados nos alimentos, como fragmentos de vidro, metais, pedras, madeira, joias, restos de insetos, ossos, materiais plásticos, agulhas, areias, cabelos e objetos de uso pessoal, entre outros. Todos esses materiais estranhos são indesejáveis em alimentos e bebidas e por isso deve haver conscientização de todos os envolvidos na preparação dos alimentos na escola, para prevenir o contato desses resíduos com a comida. Os perigos físicos podem chegar aos alimentos em qualquer etapa da produção. Comparando-se aos contaminantes já vistos, biológicos e químicos, os contaminantes físicos são os que causam menores riscos à saúde. Para evitar a contaminação física dos alimentos, os manipuladores e os visitantes não devem utilizar joias nem outros objetos pessoais na cozinha. É proibida a colocação desses objetos nos gorros ou mesmo atrás das orelhas, pois caem nos alimentos com muita frequência. Como já dissemos anteriormente, apesar de os alimentos serem importantes para a saúde, quando estão estragados ou contaminados, podem transmitir doenças como intoxicações, infecções e toxinfecções alimentares, que podem provocar diarreia, vômito, febre e mal-estar, e ainda em alguns casos a morte. Quem cozinha normalmente trabalha na presença de micróbios, já que eles estão em todos os lugares. E como você já deve ter percebido, a cozinha é o lugar onde eles adoram estar, né? Já que ali tem alimento, calor e umidade ideais para que eles se reproduzam bem rápido. Dessa forma, os cuidados que devemos tomar com os alimentos são indispensáveis para a prevenção das doenças que podem ser transmitidas por eles. Essas doenças geralmente acontecem por causa de falta de higiene de utensílios, mãos, de equipamentos, cruzamento entre alimentos crus e cozidos, né, principalmente na geladeira, uso de alimentos contaminados, exposição prolongada dos alimentos à temperatura inadequada ou cozimento insuficiente. Tempo e temperatura, então, são muito importantes. Os alimentos mais envolvidos em casos de doenças transmitidas por alimentos são aquelas preparações que são muito manipuladas, como salpicão e empadão, por exemplo. Preparações que levam maionese e pratos preparados na véspera para serem servidos no outro dia. Quando temos bons hábitos de higiene, a quantidade de bactérias presentes no nosso meio é bem menor e o risco de acontecer algum problema também. Por isso, é importante manter-se limpo e cuidar-se da limpeza do ambiente e dos alimentos corretamente. Agora vamos falar sobre os cuidados que devemos ter com a água, né? Na cozinha, a água serve para lavar utensílios e equipamentos, preparar alimentos e lavar as mãos. Por isso, ela deve ser de boa qualidade, ou seja, sem gosto, sem cheiro, transparente e livre de micro-organismos perigosos. Devemos ficar atentos aos galões que foram utilizados com produtos tóxicos, produtos de limpeza, por exemplo. Esses recipientes eles não devem ser reaproveitados como depósito de água, pois podem acumular resíduos tóxicos contaminando-a. Outro ponto importante que não podemos deixar de falar é o manejo ou cuidados com o lixo. O lixo acumulado em qualquer ambiente, mas principalmente na cozinha, é fonte perigosa de micro-organismos, além de atrair insetos, roedores e outros animais considerados veículos de contaminação. Portanto, deve-se removê-lo todos os dias ou tantas vezes for necessária. Ele deve estar sempre ensacado, né, ou tampado e ser removido do ambiente da cozinha. O lixo deve ser armazenado em local fechado, frequentemente limpo, até a coleta pública ou outro fim que se destina a esse lixo. E após o manuseio com lixo, as mãos devem sempre ser lavadas. Você sabe onde o lixo da sua cidade é despejado? Existe algum tipo de tratamento para esse lixo? Você já ouviu falar na coleta seletiva do lixo? Bom, pessoal, chegamos ao final da aula 1. Até a próxima.